Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um prazer estar com você, principalmente porque juntos vamos ler a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus, que foi escrito pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 6, versículos do 45 até o versículo 52. Agora, façamos juntos a leitura. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. O evangelho de hoje que nós acabamos de ler, teologicamente nos mostra algo importante e algo também que aconteceu com o próprio Jesus. Jesus colocou os discípulos à prova. Enquanto ele estava em terra, os discípulos estavam atravessando um mar com vento forte, indo de encontro com eles, dificultando a travessia. No entanto, Marcos relata que Jesus via os discípulos cansados. Até parece injustiça ver que Jesus colocou os discípulos à prova naquele momento, mas lembremos também que Jesus passou a prova, foi conduzido à provação no deserto pelo próprio Deus Espírito Santo. Lembremos de que quando Jesus é batizado, ele é enviado ao deserto para passar ali 40 dias e 40 noites. Portanto, a provação ela faz parte da vida de todo aquele que teme a Deus. Se você está passando provações, é porque você teme a Deus, mesmo não achando isso verdadeiramente falando. Mas qual é o segredo da provação? Ela não busca provar nada para Deus porque Ele sabe tudo, mas ela busca aperfeiçoar em nós a fé e a confiança de que Deus está conosco. Ela busca também em nós provar a nossa identidade a fim de que descubramos mais quem nós somos em Deus. Lembremos, o diabo no deserto tentou Jesus 3 vezes. Tentou na parte física, na fome, tentou na parte emocional, pedindo para ele se jogar de um determinado lugar, e depois testou Jesus, provou ele na autoridade de quem Deus é, pedindo para que ele se prostrasse e adorasse Satanás, a fim de receber todos os reinos. Nós vemos que, basicamente, todas essas tentações que Jesus sofreu no deserto foi para provar a identidade de quem ele era, o Filho de Deus. Mas lembremos, antes de ir para o deserto, Jesus ouviu uma voz do céu que o próprio João Batista também ouviu, de que ele, ali, Jesus, era o Filho muito amado de Deus Pai, aquela voz que falava. Portanto, Jesus foi conduzido à provação no deserto de identidade e ele não caiu na tentação, primeiro porque ele por si só é suficiente para resistir ao mal e o único que nunca pecou, porque ele nunca tirou de vista a sua identidade como Filho de Deus. Por isso, conhecendo quem ele era, ele não duvidou da palavra de Deus e ainda assim usou e lembrou dela diante das provações. E aqui temos um segredo. Se você está passando por provações, lembre-se da palavra de Deus. Quem vence a provação, lembra da palavra de Deus. Quem tem domínio sobre a sua alma, domina sobre as suas vontades e as suas emoções através da sua mente, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que, se você está na provação, faça como Jesus e você vai vencer a provação. Você sairá dela reconhecendo que a sua identidade como filho te concede o favor de passar pela provação com o auxílio de Deus. Por fim, nós vemos que Jesus estava na terra e não tirou os olhos dos discípulos.
e, no entanto, vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Deus está sobre as águas, as circunstâncias ruins da nossa vida, as circunstâncias tempestuosas. Ele não vai nos livrar da provação, mas vai passar conosco por ela. Está nos observando e nos convida a lembrar da sua palavra, para que possamos fazer essa travessia aqui na terra e crescendo cada vez mais na fé e no domínio da nossa alma e do nosso ser. Por isso, convido você a lembrar sempre da palavra de Deus em toda e qualquer situação. E você sairá dessas situações, dessa provação, de uma maneira que ninguém nunca viu e ninguém nunca jamais imaginou como você pôde, com a graça de Deus, passar por esses momentos. Glória a Deus pela sua presença até o fim dessa meditação. A palavra de Deus hoje nos convida a lembrar sempre do texto sagrado, meditá-lo em nosso coração, a fim de sermos como uma árvore verdejante à beira de um riacho que estende as suas raízes para o rio e no tempo certo dá fruto, no tempo da seca as suas folhas nunca murcham. É para esse lugar que Deus nos convida e essa postura de vida. Desde então, desejo que o Senhor te abençoe e te capacite todos os dias da sua vida. E amanhã, se Deus quiser, eu espero ver você aqui novamente. Um forte abraço em você e a gente se vê na próxima.